Olá, meu nome é Rafael Maffini e estou aqui tratando nesse curso de capacitação para magistrados e assessores sobre regulação administrativa e o Covid-19. Tá? Na nossa primeira videoaula, nós tratamos fundamentalmente do conceito da teoria geral da regulação administrativa, quando nós detalhamos o que é regulação propriamente dita, regulação administrativa, sua relação com o direito econômico e assim por diante. E naquela ocasião, na nossa primeira videoaula, eu apontei aos senhores uma proposta teórica que eu chamo de direito administrativo da crise, que no seu conceito, na sua acepção lata, na sua acepção ampla, trata dos efeitos causados por uma crise, como esse surto da pandemia do Covid proporciona, e um conceito de direito administrativo da crise em sentido estrito, que trata justamente do modo pelo qual o Estado combate a crise. Tá? Então, como ele combate a própria crise. Então, em sentido amplo, os efeitos da crise, em sentido estrito, a própria crise. E é justamente nisso que eu gostaria de tratar e de algum modo concentrar mais nessa nossa segunda videoaula, que terá 60 minutos, em torno de 1 hora falaremos sobre o assunto. Como que são essas medidas regulatórias que o Estado brasileiro vem adotando para combater o Covid-19, para combater a proliferação deste surto que poderá ocasionar consequências ainda incalculáveis. É perceptível que a estratégia estatal pela qual vem se adotando no Brasil, replicando outras estratégias em outros países, é o de, vamos dizer assim, restrições de nossas atividades, de nossas dos nossos hábitos sociais, para que com esse mecanismo, que é um mecanismo, por assim dizer, vamos dizer assim, distanciamento social, com isso se achate a curva de contaminação e, por conseguinte, o percentual de pessoas contaminadas seja menor, ou pelo menos mais demoradamente contaminadas, fazendo com que aquelas pessoas que vão desenvolver maior gravidade possam, de algum modo, ter o Estado brasileiro mais tempo para se posicionar, para se organizar e, sobretudo, para gerir as suas unidades de saúde. Aliás, ouvi ontem, hoje é dia 2 de abril, o dia que eu estou gravando esse vídeo, ontem eu ouvi um comentário que me chamou muito a atenção, que talvez o Brasil seja salvo nessa crise, ou tenha um mecanismo bastante interessante de enfrentamento dela, justamente em razão de algo que até um pouco de tempo atrás era muito criticado, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Por exemplo, né, só um dado, assim, Nova York, que está padecendo de consequências, de sequelas gravíssimas do Covid, tem para em torno de 12 milhões de pessoas, tem 1.200 leitos de UTI. A Grande São Paulo, por exemplo, que tem um número aproximado de pessoas, tem em torno de 4 mil leitos de UTI, o que significa dizer que talvez nisso o Brasil esteja mais bem preparado que em alguns outros países desenvolvidos. Mas vamos ao nosso tema propriamente dito, isso é só um comentário introdutório que eu gostaria de salientar. E eu gostaria primeiro, a primeira abordagem que eu faço com os senhores é demonstrando, vamos dizer assim, demonstrando, senhores, isso para mim é bastante importante, é bastante, vamos dizer assim, relevante, o modo através do qual o coronavírus, o Covid-19, teve o seu status jurídico reconhecido, e eu vou chamar a atenção aos senhores da velocidade que as coisas aconteceram, né? Costuma-se dizer que o direito está sempre atrasado em relação aos fatos que ele trata. Mas aqui eu quero mostrar aos senhores como, vamos dizer assim, houve uma velocidade significativa nos instrumentos de combate, de enfrentamento ao Covid. Nós sabemos que ele surge no final do ano de 2019, concentradamente, num primeiro momento, na província chinesa de Hubei, na capital Wuhan, que é uma cidade relevante na economia chinesa. E aí, senhores, aliás, é por isso o Covid-19, né? Se costuma dizer que isso tem a ver com uma interação, inclusive de natureza alimentar indevida, que coloca homens e alguns animais exóticos num mesmo ambiente. Mas o que acontece?
uma vez surgida esse epicentro, vamos dizer assim, chinês, né, lá do Oriente, vem, senhores, a proliferar no mundo inteiro e encontrando no norte da Itália um ambiente que até agora está sendo estudado a razão pela qual aconteceu, em que o número de contaminados e de pessoas com gravidade tratados e número de mortes muito significativo. E aí, observe o seguinte, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara o Covid como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Tá? Esta é a categoria de alerta mais elevada, prevista no Regulamento Sanitário Internacional. E aqui eu abro um parênteses. O Regulamento Sanitário Internacional, da OMS, ele foi promulgado na 58ª Assembleia da OMS deixa eu lhes dizer aqui, a sua data é 2003. E o Brasil só promulga o Regulamento Sanitário Internacional no próprio dia 30 de janeiro de 2020. Então, isso, senhores, é algo bastante importante, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico. Ou seja, no dia 30 de janeiro, a OMS reconhece esse estado de alerta máximo chamado Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional ao Covid, e no mesmo dia o Brasil promulga o decreto, no caso é o decreto 10.212, que por sua vez traz para dentro do direito brasileiro o Regulamento Sanitário Internacional da OMS. Para os senhores terem uma ideia do grau de gravidade que tem esse alerta, o coronavírus é somente o 6º caso de emergência de saúde pública de importância internacional. O primeiro deles foi a gripe A, H1N1, a segunda foi a poliomielite, que ainda está em curso, terceiro foi ebola, depois nós tivemos zika vírus e malformações dele decorrentes, inclusive impactando bastante aqui no Brasil. Depois nós tivemos um segundo surto de ebola, ainda em curso, que começa em 19, e agora, senhores, em janeiro de 2019, nós temos o coronavírus. Então, é recém a 6ª situação de emergência de saúde pública de importância internacional. Isso, repito, no dia 30 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, é editada uma portaria do Ministério da Saúde, portaria número 188, que reconhece tal surto nos termos de um decreto que é de 2011, o decreto 7616, como emergência de saúde pública de importância nacional, ou seja, nós também temos um alerta interno brasileiro reconhecido em relação ao coronavírus. Isso, senhores, no dia 3 de fevereiro. Então, só para organizar o nosso raciocínio, no dia 30 de janeiro é reconhecido a situação de emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS. No dia 3 de fevereiro é reconhecida a emergência de saúde pública de importância nacional pelo Brasil através dessa portaria 188 do ministro da Saúde. Aí, senhores, nós temos o quê? Nós temos no dia 6 de fevereiro, essa lei é vamos dizer assim, o foco central da nossa conversa, a edição da Lei 13.979, que é justamente a lei incumbida das medidas de enfrentamento ao Covid. Lei 13.979 de 6 de fevereiro. Então, 30 de janeiro a OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 3 de fevereiro, o Brasil reconhece como estado de emergência de saúde pública de importância nacional. No dia 6 vem a Lei 13.979. Aqui, para quem gosta de história, o projeto de lei foi enviado com muita urgência e foi aprovado no Congresso Nacional com muita urgência. Vocês vão lembrar, essa lei, ela é aquela lei que acabou sendo, vamos dizer assim, estabelecida como condição para que o Brasil trouxesse os brasileiros de Wuhan para cá, né? Havia
dezenas de brasileiros em Wuhan. As Forças Armadas foram até lá para trazer de volta esses brasileiros, mas o que se disse é o seguinte, que não se poderia trazê-los se não houvesse uma lei de combate, de enfrentamento do Covid. E aí houve uma espécie de pressão no Congresso no sentido de que só trazemos, o Brasil só traz esses brasileiros de lá se houver aprovação da lei, e aí a toque de caixa essa lei foi aprovada. Claro que já ouvi críticas sobre a sua aprovação sem os devidos debates, sem o perfil democrático que deveria ocorrer, sem o aprofundamento com os setores científicos, mas de qualquer forma aconteceu essa circunstância que todos nós conhecemos. Bom, o que mais, senhores? O que eu gostaria de salientar? No dia 11 de março de 2020, surge a portaria 356, né, do ministro da Saúde, também, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização da lei. Então, nós temos a lei no dia 6 de fevereiro, passa-se lá, todo mês de fevereiro, passa-se lá já 10 dias do mês de março. Aqui há uma crítica que se faz de que essas medidas haveriam de ter sido utilizadas antes, mas não o foram, por exemplo, em razão do carnaval, que não sei se é verdade ou não, mas observe que no dia 11 de março, então, é editada essa portaria ministerial número 356, que dispõe sobre a regulamentação e a operacionalização do disposto na lei. O que mais que eu tenho aqui, senhores? No dia 17 de março, surge uma portaria, que é a portaria interministerial número 5, editada pelo ministro da Saúde e pelo ministro da Justiça e da Segurança, alertando para o critério compulsório destas medidas previstas na Lei 13.979 e regulamentadas na Portaria 356. Essa ideia da compulsoriedade, que é tratada nessa, vamos dizer assim, portaria interministerial, ela serve para alertar, obviamente ela não cria tais circunstâncias, exorbitaria do poder regulamentar se eu fizesse, mas ela serve para esclarecer o seguinte. Primeiro, quem violar as recomendações sanitárias decorrentes das medidas implantadas pela Lei 13.979 estará inicialmente sujeito à responsabilização civil, né? Já se noticiou que o estado da Bahia propôs contra um empresário mais ou menos conhecido de lá, que já com a testagem positiva do Covid foi até um evento social, já sabedor do resultado do seu teste, foi até um evento social e teria, por conta disso, contaminado várias pessoas. Observem, os senhores, que a responsabilização civil, portanto, seria viável. O que mais que nós temos aqui também? Nós temos a possibilidade de responsabilização criminal. Existem dois tipos penais que são invocados costumeiramente para o descumprimento de ordens sanitárias, o artigo 268 e o artigo 330 do Código Penal, e também a responsabilização administrativa, dentre o que nós vamos encontrar, vamos dizer assim, a possibilidade do emprego do poder de polícia. Diz a portaria interministerial, essa número 5, no seu artigo 8º, podendo as autoridades sanitárias, ou mesmo com reforço policial, conduzir em nome do poder de polícia as pessoas para suas casas ou até para unidades de saúde, se forem o caso. Bom, eu vou detalhar depois melhor isso, senhores, mas assim, o que eu gostaria já de adverti-los? No dia 20 de março, houve basicamente 3 movimentos relevantes que eu gostaria de apontar. O primeiro deles é a promulgação do Decreto Legislativo número 6, que declara o estado de calamidade pública no nosso país. Houve mecanismos de decretação de calamidade pública também estaduais e municipais que se proliferaram por todos os entes federados no nosso Brasil, mas esse declara em âmbito federal o estado de calamidade pública, mas aqui com um detalhe, vírgula, exclusivamente para fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, é curioso que se apontou nesse decreto legislativo que seria o decreto legislativo restrito à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque isso faz com que ele, por exemplo, não possa ser utilizado para fins tributários,
ou para fins trabalhistas, enfim, mas exclusivamente para eximir o poder público daquelas que vêm a ser as limitações decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, e recentemente o ministro Alexandre de Moraes deixou isso mais claro em relação a todos os demais entes federativos, estados-membros e municípios e Distrito Federal, por meio de um controle concentrado de constitucionalidade. Eu vou parar o nosso vídeo por aqui, na medida em que nós temos 3 ou outros blocos para essa aula, mas eu vou continuar depois destacando o dia 20 de março de 2020.